Bíblia, a palavra de Deus, a primeira epístola de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós mesmos, do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso mesmo, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor, damos graças a Deus. Que eu compreenda, que eu proclame e que eu viva a Tua palavra, ó Senhor. Senhor, estou aqui nesta manhã para proclamar a Tua palavra, mas também como o primeiro ouvinte da Tua palavra. E enquanto ouvinte, estou aqui junto com os meus irmãos, e juntos precisamos compreender com clareza a palavra do Senhor, e precisamos da sabedoria do Senhor para aplicar essa palavra aos nossos corações, a nossa realidade vivencial cotidiana. Precisamos do Teu Espírito, Senhor, não só para nos dar o discernimento para aplicar na nossa vida, mas precisamos do poder do Teu Espírito para que possamos, de fato, no nosso dia a dia, viver em harmonia, em consonância com a Tua palavra. Ajuda-nos nesse sentido, ó Deus. Ó Deus, e dá-nos a coragem necessária, sempre, em todas as situações, para proclamarmos a Tua palavra, a fim de que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Pode sentar-se. Como viver em uma sociedade hostil à nossa fé? Nesse terceiro bloco discursivo, a resposta tem sido aceitando os sofrimentos injustos por causa de Cristo, pelo nome de Cristo. E de que maneira devemos, então, aceitar e suportar esses sofrimentos por causa de Cristo? Nesse bloco discursivo que vai do capítulo 3, versículo 13 até o 4:11, Pedro nos mostra várias maneiras que nós devemos suportar esse sofrimento dessa sociedade que nos hostiliza.
Ele diz primeiro que nós devemos suportar esse sofrimento sem medo. Sem medo. Sem ficar horrorizados, aflitos. Mas pelo contrário, devemos suportar esse sofrimento, sempre reverenciando Cristo em nossos corações, como Senhor das nossas vidas. E nós devemos suportar esses sofrimentos que são fruto dessa hostilidade à nossa fé, preparados, sempre preparados, para responder a todos aqueles, mesmo os que nos hostilizam, a responder qual a razão da nossa esperança. Devemos lidar com esses sofrimentos injustos por causa da nossa fé, tendo uma disposição mental semelhante à de nosso Senhor Jesus Cristo, uma disposição mental para sofrer, tendo Cristo como nosso modelo. Ele sofreu injustamente. Portanto, tenhamos a mesma disposição mental. É o que ele nos convoca a fazer no capítulo 4, versículo 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também do mesmo pensamento. Ou seja, estejam armados, preparados com a mesma disposição mental. Cristo sofreu, eu também vou sofrer. Cristo sofreu injustamente, eu também sei que vou sofrer injustamente. E eu devo aceitar essa realidade do sofrimento injusto, com essa mesma disposição mental que o nosso Senhor Jesus Cristo teve, tendo Ele como modelo. Mas também nós devemos viver nessa sociedade que nos hostiliza, devemos viver numa perspectiva escatológica. Devemos suportar os sofrimentos vivendo à luz do iminente fim de todos os tempos. E é isso que Pedro nos diz aqui no versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Como é que nós devemos lidar com esses sofrimentos injustos que são provocados por essa sociedade hostil à nossa fé? Devemos lidar com eles imaginando, ou com essa perspectiva, o fim de todas as coisas está próximo. Então devemos lidar com uma perspectiva escatológica. Agora, quando Pedro diz assim, ora, o fim de todas as coisas está próximo, ele está se referindo com relação a essa palavra fim, o fim está próximo, é que a última etapa do processo redentor de Deus está chegando ao fim. E o que é esta última etapa do processo redentor de Deus? Pedro, ele vai dizer aqui na sua carta várias vezes, que essa última etapa do processo redentor de Deus, o fim, é na verdade a revelação de Jesus Cristo. Algumas vezes ele diz que refere-se ao fim, dizendo que esse fim é a revelação de Jesus Cristo. No capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer que esse fim é o último tempo. O fim é o último tempo. O último tempo que irá se revelar. No versículo 7 do capítulo 1, ele vai dizer que esse fim é a revelação de Jesus Cristo. Mais uma vez, no capítulo 1, versículo 13, ele fala da revelação de Jesus Cristo. O que é esse fim, essa última etapa? É a revelação de Jesus Cristo. E o que Pedro chama de revelação de Jesus Cristo é a manifestação de Jesus Cristo em sua segunda vinda. É esse fim que ele diz está próximo. É a revelação de Jesus Cristo. Mas algumas vezes Pedro vai chamar esse fim, esse último tempo, não só de revelação de Jesus Cristo, mas ele vai dizer, especialmente aqui no capítulo 5,
que essa revelação é a revelação da glória de Jesus Cristo. O fim de todas as coisas é a revelação da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. É a manifestação da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 4, versículo 3, ele diz: na revelação de sua glória. Ou seja, olha, vocês que estão sofrendo por causa de Cristo, vocês são participantes do seu sofrimento, mas também vocês vão participar da revelação da sua glória. O fim é o quê? O último tempo, a revelação de Jesus Cristo, a manifestação de Jesus Cristo em glória. E essa manifestação de Jesus Cristo em glória, ela vai trazer duas coisas. Ela vai trazer grande e profunda alegria para aqueles que responderam ao Evangelho de Jesus Cristo e que estão sofrendo por causa desse Evangelho de Jesus Cristo. Vai trazer grande alegria e exultação nesse tempo de glória. Vai trazer a ressurreição, esse tempo de glória. Nesse tempo nós vamos receber a bendita esperança para a qual fomos salvos. A bendita esperança da ressurreição, a semelhança da ressurreição de Cristo, uma ressurreição gloriosa. Essa glória ou manifestação de Cristo no fim dos tempos, ela vai trazer isso para os salvos. Grande alegria e recompensa por todos os sofrimentos sofridos por causa de Cristo. Mas não somente isso. Vai nos fazer experimentar a bendita esperança, a ressurreição dos mortos em corpo glorioso. Mas não somente isso. Nós vamos receber a herança final que está prometida a nós. Os galardões que Pedro chama de uma coroa de glória imarcessível. Uma coroa de glória que não murcha, que não perde o seu brilho, que não perde a sua glória. Essa manifestação vai trazer tudo isso para nós. Mas também não podemos esquecer que esse fim dos tempos, essa última etapa do processo redentor de Deus que se aproxima, que é a manifestação gloriosa de Cristo, vai trazer a salvação, consumar a salvação e todas essas bênçãos. Mas também não podemos nos esquecer que essa salvação, que essa manifestação também trará o juízo de Deus sobre todas as pessoas, incluindo nós os cristãos. E no que diz respeito a nós os cristãos, esse juízo não é um juízo para a condenação. Graças a Deus por isso, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas Deus há de julgar vivos e mortos, como Pedro disse. Ele vai julgar vivos e mortos. E entre esses vivos e mortos estão os ímpios e os salvos. Ele vai julgar a todos. A Bíblia, a Escritura como um todo, é muito clara nisso, que todos nós iremos nos apresentar diante do tribunal de Cristo. Diante dessa situação de hostilidade da sociedade, dessa realidade de que o fim de todas as coisas se aproximam, como devemos viver? Nessa expectativa da manifestação da vinda de Cristo, que vai trazer salvação e bênçãos, mas também que vai trazer justiça e juízo, que vai nos julgar. Como nós devemos viver diante dessa realidade? Essa é a questão. E a primeira coisa que Pedro responde, na verdade, Pedro dá 4 exortações com base na realidade de que nós vivemos, na iminência do fim de todas as coisas. Com base nisso, Pedro dá 4 exortações. A primeira ele diz: sede criteriosos e sábios. A segunda exortação de Pedro é, inclusive a que nós vamos discorrer nesta manhã,
Tende ou tenha um amor fervoroso uns para com os outros, amor intenso uns para com os outros. Diante dessa realidade de que o fim de todas as coisas se aproximam, sede hospitaleiros, sede mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. E a quarta exortação de Pedro, diante dessa realidade que vocês estão vivendo, de que ele vem para salvar e julgar, diante dessa realidade de que vocês estão vivendo no contexto de hostilidade e de uma perseguição estatal que se aproxima, diante dessa realidade, ou dessas realidades, por último, sirvam-se uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu da parte de Deus. Ele dá 4 instruções. E obviamente essas 4 instruções serão temas dos sermões, de todos esses sermões que nós começamos a partir do versículo 7. Então, entendendo isso, vamos ao texto que nos interessa, porque essa questão, a primeira resposta que devemos dar a essa realidade é que devemos ser criteriosos e sábios para o bem das nossas orações. Quem quer saber mais sobre isso, ouça no canal da igreja aí o sermão que foi pregado na semana passada, porque eu não posso pregar o mesmo sermão para quem já ouviu. Né? Mas a segunda exortação de Pedro, como disse, é: acima de tudo, vivam acima de tudo, melhor dizendo, tende amor intenso ou amor fervoroso uns pelos outros, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Diante dessa realidade de que Cristo está para revelar-se, manifestar-se em glória, trazendo salvação e juízo, o que vocês devem fazer? Diante dessa realidade que vocês estão vivendo, de uma sociedade que os hostiliza por causa da fé, e de uma perseguição estatal que se aproxima, como vocês devem viver? É isso que Pedro está nos ensinando. E aí, o segundo ensino é: tenham um amor intenso uns para com os outros. E é interessante que Pedro diz, nesse contexto, acima de tudo. Acima de tudo. O que Pedro quer dizer com essa expressão, acima de tudo? De tudo que eu estou ensinando para vocês aqui. Acima de tudo. A coisa que está em um grau de importância suprema. A coisa que está em um grau de importância mais elevada é esta. Porque o fim se aproxima, a coisa mais importante. É importante ser criterioso, sabe? Para aprofundar o relacionamento com Deus. É a primeira coisa que Pedro coloca. Mas a segunda coisa ele diz que é a coisa mais importante, que está acima de tudo. O que é mais importante? E que está acima de tudo, que é de suprema importância. Diante dessa realidade que Cristo se aproxima para trazer salvação e juízo. Diante dessa realidade que já sofremos perseguição de um Estado ou de uma sociedade e que se avizinha uma perseguição estatal, que era a realidade da comunidade de Pedro e é a nossa realidade. O que é mais importante de tudo? Assim, não é que as outras coisas não sejam importantes, mas a mais importante de todas as coisas, Pedro diz: tenham intenso amor uns para com os outros. Tenham intenso amor uns para com os outros. É importante, já foi pregado também, quem quiser rever, o pastor Dejaci pregou o sermão
com base em 1:22, aonde Pedro repete lá: tenham amor uns pelos outros. Observe que diz em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Aí vem o imperativo: amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então, esse sermão sobre o que é o amor uns pelos outros e ardente, em certa medida já foi pregado no sermão lá atrás pelo pastor Dejaci. Mas cabe me pontuar rapidamente algumas questões. Primeiro, que amor, quando Pedro diz tende amor, ou tem um amor, isso, amor, não é na perspectiva de Pedro. A gente pode olhar todo o discurso de Pedro, eu quero pensar em Pedro. É lógico que isso se aplica também aos demais apóstolos e ao próprio Senhor Jesus Cristo acima de tudo. Mas amor, biblicamente, não é um sentimento, não é um sentimento caloroso. Embora sentimento caloroso muitas vezes acompanhe o amor, amor em sua essência não é um sentimento caloroso. E muitas vezes o sentimento caloroso, que é esse amor que apaixonado, que é simplesmente amor próprio, amor por si mesmo. Mas o amor que as Escrituras diz, o ágape, ou agape, que muitos de nós pronunciamos agape, mas a pronúncia é gutural mesmo, agape. Porque, ao que parece, agape, muitos vão dizer, essa palavra não existe no Novo Testamento, não existe na cultura grega, agape, ou ágape, como alguns chamam, não existe. Essa palavra foi inventada por Paulo, principalmente por Paulo, porque ela não existe nos escritos gregos. Mas alguns linguistas dizem que realmente não existe, porque ela é a transliteração de uma palavra hebraica. Ela é a pronúncia grega de uma palavra hebraica. Por isso ela não existe. Que é a mesma palavra hebraica para amor. Mas enfim, o que é esse amor? Não é um sentimento caloroso. É errado amar verdadeiramente, biblicamente, ter sentimentos calorosos? Óbvio que não. Mas sentimentos são estáveis. Sentimentos vêm e vão. E o amor, biblicamente, é algo firme, estável. Então, se não é um sentimento caloroso, o que é então aqui? Ter amor é tratar os outros de maneira a promover unidade. Amar aqui no contexto de Pedro é tratar os outros de maneira tal que promova unidade nos relacionamentos. Então, amor é muito mais uma conduta. Amor é muito mais um comportamento que procura promover a unidade. É um comportamento que tem muito a ver com o caráter. Porque esse comportamento que promove a unidade é o comportamento de humildade, é o comportamento de misericórdia para com o outro, é o comportamento de compaixão, como Pedro já havia dito no capítulo 3, finalmente sedes todos de igual ânimo, ou seja, finalmente sejam todos unânimes, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. É uma conduta caracterizada por essas atitudes de caráter: humildade, compaixão, misericórdia.
Porque são essa conduta que manifesta esse caráter que vai promover a unidade dos relacionamentos. Então, é preciso a gente entender que amor é atitude, amor é conduta, amor é comportamento, amor é ação. Amor é ação. São essas ações que promovem a unidade, que promovem a estabilidade nos relacionamentos. Portanto, amar ou ter amor é também evitar condutas que destroem os relacionamentos pessoais e comunitários. Amar é isso, é evitar condutas que destroem os relacionamentos. Amar não é somente evitar comportamentos que destroem os relacionamentos pessoais e comunitários. Ter amor é também suportar e superar condutas destrutivas aos relacionamentos. Porque às vezes a gente evita não ter determinados comportamentos, mas muitas vezes nós somos alvos desses maus comportamentos. Então eu evito manifestar esses comportamentos, mas não somente isso, eu também devo suportar e superar esses maus comportamentos quando eu sou alvo deles. Então amar é isso, é evitar se conduzir de maneira pecaminosa e destrutiva nos relacionamentos. E também é suportar e superar quando os outros se comportam assim comigo. Tudo isso com o objetivo de manter a unidade. De manter a unidade no relacionamento. De preservar o relacionamento pessoal e comunitário. E não nos esqueçamos de por que esse assunto de amar uns aos outros é tão importante nesse contexto de perseguição e nesse contexto da proximidade da vida de Cristo. Não nos esqueçamos da razão porque amar é acima de tudo muito importante. No contexto da vida de Cristo, que vai trazer juízo, que vai nos julgar, a principal coisa pela qual seremos julgados é se de fato nós amamos ou não o nosso irmão, amamos ou não o nosso próximo. Essa é a questão principal que vai ser colocada na balança do juízo. Não é à toa que no Evangelho de Mateus, quando Mateus, em seu discurso escatológico sobre as últimas coisas, fala daquela cena do julgamento em que as ovelhas e os bodes são colocados em lugares separados, uma à direita e outra à esquerda, uma à direita e outra à esquerda. O juiz chega e diz: vinde a mim, benditos do meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestistes, estive encarcerado e me visitastes, estive enfermo e me visitastes. E aqueles perguntaram: mas Senhor, quando foi que nós te vimos assim? Quando foi que nós te vimos com sede, com fome, nu, enfermo, preso e fizemos isso? Jesus disse: quando vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Então observe que no juízo
nós seremos julgados com base naquilo que fizemos. Mas a obra que conta são as obras de amor misericordioso, de amor compassivo, que nós fizemos, sobretudo ao nosso irmão. Jesus disse: você fez a ele, você fez a mim. O amor misericordioso é muito importante, porque nós seremos julgados nas nossas obras, nós seremos julgados com base nele. E na verdade, ali no texto de Mateus, dá a ideia de que seremos julgados para entrar no céu ou não com base nele. Ah, pastor, então quer dizer que o texto de Mateus, o Senhor está reafirmando que a salvação é pelas obras que nós praticamos? Não. No discurso de Mateus, a questão é que as obras de amor e misericórdia são a prova de que realmente nós cremos em Jesus ou não. Todos nós somos salvos pela fé, mas qual é a prova de que eu sou um salvo? Se eu amo. E se eu demonstro amor misericordioso e compassivo para com o meu próximo? Se eu não demonstro amor misericordioso e compassivo para com o meu próximo, e sobretudo com meus irmãos, se eu não vivo amando, eu não demonstro ser um salvo. E João também corrobora com esse discurso. Como você diz que ama a Deus se você não ama o seu irmão que você teve? Você é um mentiroso, você não ama. Porque o amor ao próximo é a manifestação visível do nosso amor por Deus. É a evidência da obra de regeneração em nossas vidas. Por isso Pedro diz aqui no capítulo 1, versículo 22: amai-vos ardentemente uns aos outros, porque fostes regenerados. Porque fostes regenerados. Um regenerado ama. Essa é a razão porque vocês devem amar. Porque vocês foram regenerados. Vocês são nova criatura. Por isso ame. Amar é um atributo que só é possível a Deus. E aquele que nasceu de Deus. E quem nasceu de Deus, ama. Então, na perspectiva do juízo, primeiro, é o amor que é a prova de que nós somos salvos. E que nós entraremos no reino de glória. E não seremos condenados. É a prova de que nós somos fiéis a Cristo. É o amor que temos por Ele, manifestado no amor pelo próximo, sobretudo por nossos irmãos. Mas esse amor, além de evidenciar a nossa salvação naquele dia, esse amor será a base da recompensa e dos galardões divinos. Então olha a importância, por isso Pedro diz, acima de tudo, tende amor, porque na perspectiva do juízo, o amor é a coisa mais importante. É a coisa mais importante, porque é com base nele que a nossa fé será avaliada como verdadeira ou falsa. É com base no amor que nós manifestaremos como resultado do amor de Deus, de ter sido alcançado pelo amor de Deus. É com base nessa manifestação de amor que nós seremos julgados para recompensas, para galardões. Por isso, olha a importância do amor. Mas não somente por isso. O amor é importante nessa perspectiva escatológica, não somente por isso, porque nos tempos do fim se avizinha grande perseguição. Já estamos enfrentando hostilidade, mas se avizinham grandes perseguições. E a coisa mais importante em contexto de perseguição é que a comunidade cristã esteja vivendo em amor. Porque é o amor que nos mantém unidos. É o amor que nos mantém indestrutíveis numa situação como essa. É o amor que nos mantém unidos e que é responsável por a nossa firmeza comunitária, para que essa comunidade não seja destruída. E esse era o contexto de Pedro, lembre-se, sofreu hostilidade, se avizinhava uma perseguição. E lembre-se, a igreja ali, são várias comunidades espalhadas naquela região da Ásia Menor. Várias comunidades, e eram igrejas pequenas, não eram megas igrejas, eram igrejas pequenas. A igreja em cada cidade era um grupo. Se fosse 50, 100 pessoas, podemos dizer que eram muitos. E se essas comunidades fossem destruídas ali naquela cidade, a igreja daquela cidade seria destruída.
Se elas fossem destruídas naquelas comunidades na Ásia, as igrejas seriam destruídas. A perseguição poderia destruir as igrejas. E para que elas não fossem destruídas por uma perseguição, qual era a coisa mais importante diante do juízo de Deus e da perseguição? Qual é a coisa mais importante? Pedro diz: tenham amor uns pelos outros. Essa é a coisa mais importante na vida comunitária, por causa dos tempos do fim. Porque os tempos do fim trazem perseguição a vocês como comunidade. Tenham amor. Tenham uma conduta que promove. Tenham comportamentos que alimentam o fortalecimento dos relacionamentos comunitários. Como já disse, Pedro pontua na sua carta quais são esses, já mencionei alguns do capítulo 3. E ainda no capítulo 3 ele vai dizer que tem que ter essa conduta, mas também tem que evitar conduta que destrói esse relacionamento. E ele menciona aqui algumas condutas que destroem esse relacionamento: não pagar mal por mal, nem injúria por injúria. Porque injúrias e comportamentos maus, infelizmente, não acontecem somente do mundo para com a igreja. Não acontece somente dos não cristãos para com os cristãos. Infelizmente, maus comportamentos e atitudes maldosas não acontecem só fora do arraial do povo cristão. Dentro do arraial cristão também acontecem condutas e comportamentos maus, maldosos, injúrias, atitudes de desprezo, atitudes de desdém, e realmente práticas que trazem prejuízo uns para os outros, prejuízos morais, prejuízos físicos, econômicos. Infelizmente, dentro do nosso meio há essas práticas. Agir com amor é evitar qualquer tipo de prática que traga danos, prejuízo ao outro, aos relacionamentos interpessoais dentro da comunidade cristã e, sobretudo, que tragam destruição para a própria comunidade. Já pensou em um contexto de perseguição? Não basta os de fora quererem destruir a igreja. A gente, como igreja, está se autodestruindo de dentro para fora. Que perigo! É isso. Em qualquer tempo, mas sobretudo em tempo de perseguição. E em tempo de perseguição e hostilidade, isso é muito mais propício. É muito mais propício. Porque algumas pessoas vão querer cair fora do barco. E para cair fora do barco, vai ter que fazer mal para a comunidade. Vai ter que denunciar. E para que você não caia nesse risco, olha, tem essa mentalidade de sofrer como Cristo sofreu. E, acima de tudo, vivam em amor. Tende amor uns para com os outros. Uma conduta que constrói relacionamentos e não que destrói. Evite uma conduta que destrói. E suporte, supere todas as condutas destrutivas contra você e contra a sua comunidade. Além de evitar seu agente, quando você for a vítima, suporte. Tolere em amor. Para o bem dos relacionamentos. Meus irmãos, não tem condição de mantermos relacionamentos duradouros, relacionamentos fortes e duradouros, sem essa capacidade de suportar, de tolerar, sem essa capacidade de superar. Porque relacionamento entre duas pessoas, e sobretudo relacionamento comunitário, é sinônimo de
atritos. É sinônimo de algumas confusões. Não tem como. Então, se quisermos manter relacionamentos de amizades duradouras, relacionamento com os irmãos, nós precisamos tomar a decisão de amar, porque amor é decisão. Eu não teria nenhum amigo cristão, não teria proximidade, relacionamentos próximos e fortes com nenhum irmão, e nem muito menos amizades, relacionamento próximo, se eu não estivesse disposto a suportar e superar os maus comportamentos pecaminosos deles. Da mesma forma, nenhum amigo ou irmão teria relacionamento próximo comigo se não estivesse disposto a superar e suportar a minha conduta e o meu comportamento pecaminoso, muitas vezes, contra ele. Não tem como. Porque as pessoas que não estão dispostas a amar, elas vão se relacionar, elas vão destruir relacionamento. Elas não querem relacionamento. Porque são egoístas, não querem amar. Só querem ser amadas. Porque quem quer amar só do jeito que quer, não deixa de ser egoísta. Tende amor uns para com os outros. E é interessante o que Pedro diz: tende amor uns para com os outros. Observe que a tônica da mutualidade no texto de Pedro vai prosseguir a partir daqui. Tende amor uns para com os outros. Sede mutuamente hospitaleiros, ou seja, sede hospitaleiros uns para com os outros. Servir uns aos outros. A dinâmica da mutualidade. O amor não é um amor só de um para com o outro, é do outro para com um também. Isso é importante a gente frisar. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para a Escritura e vê o mandamento do amor, amai-vos uns aos outros, normalmente a leitura que quem lê e interpreta, ou normalmente a leitura e a interpretação desse texto é: Jesus mandou que você me amasse. Jesus mandou que você me amasse. É assim que se lê e interpreta. Então, se você não me amar, eu não tenho mais relacionamento com você. Essa igreja não me ama. Eu não vou mais participar dessa igreja, porque essa igreja não me ama. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, e ela dizia, perguntando: por que você se afastou, não frequenta mais um pequeno grupo e tal? É porque eu estava num momento de crise, precisando ser acolhida, amparada, amada. E ninguém percebeu, ninguém me amou. O grupo não é um grupo de pastorado, o grupo de pastorado não é um grupo em que as pessoas se amam. Eu não fui amada, então eu não vou mais participar desse grupo, porque esse grupo não ama. Eu falei: não, mas você está entendendo tudo errado. A mesma Bíblia que manda você, os outros te amar, e eu não digo que eles não estejam certos, estão errados porque não foram sensíveis a você, a sua necessidade, não te amaram, estão errados. Mas essa mesma Bíblia diz que você também tem que amar. Então aproveite essa experiência de não ter sido amada, acolhida, atendida, curada na hora que você precisou. Aproveite essa experiência que Deus te deu para fazer o seguinte: a partir disso eu vou decidir amar todos aqueles que eu vejo que precisam de acolhimento, Não, você tem que fazer muito mais parte da comunidade e você ser a primeira a amar e promover essa mudança. Porque se você não amar, essa comunidade não vai ser transformada. É preciso alguém amar. Na verdade, é preciso que todos amem. Mas a tendência não é interpretar o amor como uma exigência bíblica mútua. O amor é uma exigência bíblica mútua. Eu tenho que amar, mas você também tem que amar. Não é que o pastor tem que amar a ovelha sozinho. Não, a ovelha tem que amar o pastor também. É uma via de duas mãos. Não é que você tem que ser servido somente, você tem que servir.
Não existe ninguém que não tenha nada que não possa servir. Mas tem gente que só quer ser servido. Tem que entender a mutualidade. O que você está fazendo para demonstrar amor? Você decidiu amar diante dessa realidade de que você será julgado diante de Deus, julgada diante de Deus pelo amor que você manifestou, em resposta ao amor que você recebeu de Deus. Diante dessa realidade, o que você tem feito para demonstrar amor? Qual a sua decisão de amar? Ou você continua com esse pensamento egoísta, mesquinho, de que você tem que ser amada? Amado. E pensando nesse relacionamento de amor só com uma mão única. E aqui está a destruição dos relacionamentos. Não importa se seja relacionamento marido-mulher, pais-filhos, amigos, relacionamento comunitário, a igreja como um todo. Não importa qual seja o relacionamento. Se não entender que a exigência do amor é uma exigência mútua. Amai uns aos outros. Ame. Ame. Você ame. E permita que os outros te amem. E ainda tem isso. Tem gente que não se permite ser amada. Mas enfim, é amor mútuo. Amai-vos uns aos outros. Responsabilidade recíproca. E na verdade, biblicamente eu não devo exigir que o outro me ame. Eu devo aceitar que o outro me ame. Mas jamais eu devo exigir que o outro me ame. Eu devo até entender que o outro deve me amar. Ok? Eu entendo que o outro deve me amar. Eu devo observar se o outro está amando ou não. Nada disso é errado. Mas eu não posso exigir. Eu não posso exigir. A única pessoa de quem eu posso exigir amar, a única pessoa que eu posso fazer essa exigência sou eu mesmo. Mas ninguém eu posso exigir. Mas o amor é mútuo. É uma via de duas mãos. Ame e deixe-se amar. Ame-se e deixe-se amar. Mas não exija. E esse amor mútuo é que preserva, é que promove essa unidade do corpo de Cristo. Esse amor é que evita condutas pecaminosas, destrutivas de relacionamentos. É esse amor mútuo que supera condutas que estragam os relacionamentos. É esse amor. Mas Pedro ainda diz uma outra coisa a respeito desse amor. Então veja bem, tende amor uns para os outros, amor mútuo, e olha a importância desse amor. Vocês já viram o contexto de perseguição, de a vizinhança de perseguição e de juízo de Deus. Por isso, acima de tudo, ele é importante. É um amor conduta, é um amor ação, não é prioritariamente um amor sentimento. É um amor que constrói e que evita destruir o relacionamento comunitário. Mas Pedro vai dizer, ele vai qualificar esse amor. Ele qualifica esse amor. Tende uns para com os outros um amor. Na nossa versão aqui vai dizer, tendes amor intenso uns para com os outros. Esta palavra que é traduzida na nossa Bíblia aqui, na área por intenso, é uma palavra grega. Na verdade, um adjetivo, né? Está qualificando. Ektiné. Ektiné, que é traduzido por intenso, vai ser traduzido lá em 1 de Pedro de uma maneira diferente. Observa. 1:22, como é que Pedro traduz a mesma palavrinha aqui. Ektiné. 1:22.
amai-vos uns aos outros de coração ardentemente. Lá em 1:22 ele traduz com ardentemente. Qual das duas está certa? Ambas. Ectime pode ser traduzido como intenso, ardente, fervoroso, sincero. Eu penso que no contexto de 1 de Pedro 1:22, a melhor tradução seria sincero. Porque logo depois ele vai dizer que a materialização deste amor sincero está em despojar-se de toda maldade, de todo engano. A materialização desse amor sincero está em despojar-se de toda hipocrisia. E observe que hipocrisia é o antônimo de falta de sinceridade. Então parece que o contexto lá seria melhor traduzir: ame-se sinceramente, sem hipocrisia, sem falsidade. Ame-se sinceramente. Porém, aqui, essa mesma palavra, ela pode ser traduzida aqui. Ele traduz como intenso, pode ser fervoroso, ardente, sincero, mas também traz a ideia de sem cessar, contínuo, constante, perseverante. Olha quantas possibilidades de tradução de uma palavrinha só. E qual dessas traduções está correta? Pode ser que todas. Qualquer uma que você colocar que está certa. Mas a gente tem que observar o discurso do autor. Naquele discurso lá de 1:22 parece que sincero é a melhor ideia, porque ela contrasta com hipocrisia. E aqui é um amor que tem que ser vivido, um amor mútuo que tem que ser vivido num contexto de hostilidade e perseguição. De uma perseguição estatal que se avizinha. É um amor que tem que ser vivido diante da realidade de que Cristo está lutando. Então, como a gente qualificaria esse amor? A palavra ectime seria melhor traduzida como? Sem cessar. Perseverante. Ame-se sem cessar. Ame-se perseverantemente. Porque nesta hora, nesse contexto de perseguição, é mais difícil perseverar em amor. Lembre-se o que Jesus falou, que nos dias da grande tribulação, o amor de muitos iria se esfriar. É mais difícil perseverar e manter-se vivo, aquecido no amor nesses dias. Então pode ser traduzido como amor fervoroso, que se mantém a despeito da situação, ou como amor perseverante, que se mantém a despeito da situação. Tem um amor perseverante, um amor que não cessa. E parece que esse é o melhor sentido. Seria a melhor tradução aqui. Ame-se de que maneira? Contínua, sem cessar. Ame-se perseverantemente. Até porque isso faz jus ao que Pedro vai dizer em seguida, que o amor é essa virtude que cobre uma multidão de pecados. E vamos entender como isso faz sentido, a ideia de ser um amor perseverante, quando formos abordar essa questão. Mas esse é o tipo de amor que a gente precisa ter. Acima de tudo, porque viver em comunidade durante um tempo prolongado dá muitas oportunidades para a ocorrência de pecados. Isso é verdade. Viver em comunidade durante tempo prolongado dá muitas oportunidades para a ocorrência de pecados. De pecados de uns para com os outros. De pecados de uns que ferem os outros na comunidade. Viver um tempo prolongado em comunidade dá oportunidade para que sejam despertados ressentimentos que alimentam má vontade,
que alimentam hipocrisia e que alimenta a maldade, um comportamento mau de um para com o outro. Tem um livro do Paul Tripp, do Paul Tripp. Ele diz que relacionamentos é uma confusão. Relacionamentos é uma confusão. Só que ele completa, é uma confusão que vale a pena. Relacionamentos é conflito. O livro tem um livro que fala isso. Relacionamento é sinônimo de conflito. E relacionar-se em comunidade durante muito tempo cria exatamente essa oportunidade para que os nossos pecados sejam manifestados. Vocês começam a conhecer os meus pecados. Quem convive comigo, próximo, começa a perceber os meus pecados. Quando eu começo a conviver mais prolongadamente com algumas pessoas, eu começo a ver mais claramente os pecados dessas pessoas. Viver de maneira próxima e prolongada, viver relacionamentos assim, dá oportunidade para que os pecados de uns sejam manifestados para com os outros. E muitas vezes esses pecados, como eu disse, eles ferem, eles machucam. E se nós não tivermos a atitude de amor, que suporta, que tolera, que cobre esses pecados, que releva, que considera o relacionamento com a pessoa e os relacionamentos comunitários como mais importante do que esses egos manifestados. Se nós não amarmos assim, esse amor perseverante, intenso, porque é um amor perseverante, mas está certa a tradução intenso, porque é um amor perseverante que envolve a ideia de uma intensidade, um grau de força, um grau de determinação para continuar amando. Porque senão, marido não tolera mulher, mulher não tolera marido, pai não tolera filho, filho não tolera mulher, relacionamentos são destruídos, igreja é destruída. Essa é uma das razões porque há muita divisão em igreja, porque falta amor. A principal razão, falta amor. Amor que tolera. Amor que cobre uma multidão de pecados. Esse amor perseverante e intenso é esse amor. Amor que tolera, que suporta. E por isso, decide perdoar, mesmo quando o outro não pediu perdão, não se arrependeu. Decide perdoar no coração, amar de coração. Decide o perdão vertical. Quer não quebrar o relacionamento, mesmo que a pessoa não tenha se arrependido. É um amor que cobra, o que suporta, decide superar. Porque faz um esforço, é um amor perseverante. Eu não vou desistir de amar. Um amor intenso, sem cessar, não vou desistir de manifestar amor por essa pessoa. Fazendo bem para ela. Se tiver oportunidade, eu sempre farei o bem. Eu gostei do exemplo que o pastor Dejaci deu essa semana numa conversa informal. Ele disse: dominicalmente eu amaldiçoo o Lula, amaldiçoou os membros do STF, mas se estivessem vivendo em um contexto de perseguição e essas pessoas chegassem até mim porque estavam sendo perseguidas, ameaçadas de morte, ele disse: eu as acolheria na minha casa, eu as protegeria na minha casa, eu daria de comer a elas.
e encontraria uma forma de entregá-las para as autoridades ou para quem de competência de uma forma segura. Porque alguns vão dizer, se eu encontrasse, eu mataria. Não, a Bíblia não manda a gente matar. Se você encontrar o teu inimigo, o que você tem que fazer com ele? Dá de comer. Dá de beber. Não pague o mal com o mal. Pelo contrário, pague o mal com o bem. Faça o bem para ele. Ok, fazer uma oração imprecatória, clamando pelo juízo de Deus contra aqueles que são inimigos declarados de Deus, é bíblico, mas fazer vingança pessoal não é bíblico. Não é bíblico. Esse amor é um amor que tolera, que suporta, mas não somente que tolera e suporta, e não destrói os relacionamentos porque tolera e suporta, mas é um amor que não fica ressentido, não guarda mágoas no coração, ao ponto de destruir o relacionamento, ao ponto de começar a falar mal da pessoa, reagir com maledicências, com calúnias, desejando mal para ela. Não, o amor verdadeiro não faz isso. Ele tolera e paga o mal com o bem. Ele quebra o ciclo do mal. O ciclo vicioso e decadente do mal é quebrado e reconstruído com o bem, que restaura relacionamentos, que não deixa relacionamentos ser destruídos. E no fim dos tempos e na vinda de Cristo, nós não podemos ser responsáveis por ser instrumentos de destruição de relacionamentos comunitários e destruição da igreja de Deus. Porque há daqueles que são instrumentos para a destruição da igreja de Deus. A igreja é livre. Nós somos parte dela. E nosso papel é contribuir com a edificação de uma construção, com o fortalecimento dela, por meio do amor. Amor que cobre a multidão de pecados. E o amor que cobre a multidão de pecados é exatamente isso. Um amor que tolera. Como Paulo disse lá, 1 Coríntios, o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo sofre, tudo suporta. Ele sofre o mal, ele suporta, porque ele decidiu amar e paga o mal com o bem. Quem age controlado pelo amor, quando é ofendido, maltratado, insultado, prejudicado por palavras ou por ações de muito mal, quem age por amor, controlado pelo amor, tolera, ignora essas questões, releva por amor. Isso significa que os pecados devem ser ignorados ou negados na igreja? Não. Os pecados não devem ser ignorados nem negados na igreja. Mas a nível de relacionamento pessoal, com o irmão, ou com a comunidade, eles precisam ser ignorados e tolerados. Mas na igreja, eles devem ser tratados biblicamente e as pessoas que cometem pecados devem ser disciplinadas. E a disciplina significa, em primeiro lugar, a instrução e a chamada ao arrependimento. Por isso a Bíblia vai dizer também que quando o irmão nos ofender, nós devemos ir até ele e oferecer-lhe perdão. Tentar ganhar o nosso irmão. Faz parte do processo. Mas algumas vezes esse irmão não vai demonstrar arrependimento. E aí? No coração eu o perdoo diante de Deus. Mas no que depender de mim, eu não farei mal. Não será motivo de quebrar relacionamentos.
Porque a falta de amor destrói relacionamentos, destrói igrejas. E nós estamos nos aproximando da vida de Cristo. Fazer tudo para contribuir, para fortalecer essa igreja. Estamos trabalhando com perseguição. Fazer tudo para sermos uma comunidade forte. Porque em tempo de perseguição, precisamos estar unidos, irmãos. Precisamos estar unidos. Sem união, as comunidades serão destruídas. Precisamos estar unidos para saber o que fazer. Como disse, se vamos ficar aqui e enfrentar juntos a perseguição, se vamos dar um jeito de sair todo mundo juntos, nós precisamos estar unidos. Mas a verdade é que num contexto como esse, ou todo mundo foge, ou todo mundo fica, ou alguns fogem e outros ficam. Nessa sempre quem leva a melhor vai ser o pastor. Porque o pastor da comunidade, se for a metade e a outra ficar, ele fica. Ele fica e deve ficar. Para sofrer junto. Mas entende? Porque o amor é mais importante acima de tudo. E é esse amor perseverante que cobre os pecados, que é essencial para a preservação e manutenção da unidade da igreja e fortalecimento da comunidade, dos relacionamentos, para enfrentar o juízo de Deus e para enfrentar a perseguição. Então, acima de tudo, tenhamos amor. Amém? Oremos. Senhor, reconheço aqui a dependência que eu tenho, que todos nós temos do Teu Santo Espírito, para podermos compreender com clareza o exemplo de amor de Jesus, e temos o poder que vem da parte do Senhor para imitarmos o Seu amor sacrificial, perseverante, o Seu amor intenso. Ó Deus, que nós possamos imitar o Senhor e possamos obedecer a Tua palavra. Que acima de tudo, de todas as virtudes, possamos buscar amar. Amar o nosso irmão, amar o nosso próximo. Amar a começar em casa, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos. Mas não se limitar a ele, amar a Tua igreja, amar a nossa comunidade cristã. Para que possamos te enfrentar e enfrentar o Teu juízo naquele dia, para que possamos receber o galardão que vem da parte do Senhor nesse dia, para que possamos estar firmes na hora da perseguição. Ajude-nos a amar, em nome de Jesus, Pai. Amém.